Bom, boa noite, meus amigos. Hoje nós estamos tendo meu parceiro Léo Brida, no nosso canal no podcast Moduraricast, né? Hoje nós estamos tendo o prazer de receber Paulo Linder, essa figura de renome nas artes joinvilenses, né? Que está nos prestigiando com a sua presença aqui para falar um pouco mais de si, falar um pouco mais da sua obra, né? Okay. Então, eu vou começar, Linder. Posso chamar de Linder, né? Como todo mundo te chama, né? Mesmo que tu não me chamar, eu vou sozinho daí. Vou começar com a pergunta clássica que a gente faz para todo mundo, né? Conta um pouco da história sua com a arte, como que isso entrou na sua vida, como que ela foi te arrebatando, né? Para te transformar nesse artista que você é hoje. Por incrível que pareça, eu tenho um trabalho, uma foto que eu vou levar embora hoje, que está aqui há uns 2, 3 meses. Peço desculpa. Mas hoje eu estava fazendo uma ligação até do porquê essa foto. Eu estava desde janeiro morando lá na Serra Dona Francisca durante a semana, e eu só lembrava em horários assim impróprios, 10 horas da noite, domingo, coisa assim. Mas hoje eu vou levar e vamos acertar. Mas eu acho que isso tem a ver até com a minha história, porque quando eu nasci, meu pai era madeireiro, e eu tive 3 irmãs antes de mim. Sim. E eu já tinha até o nome, se fosse outra menina ia ser Catarina, mas veio Paulo. Mas aí quando eu nasci, meu pai não cabia em si, porque para ele nasceu o sucessor dele. Sim. Meu pai é madeireiro. Sim. Ele tem uma empresa, meu pai falando em madeira, meu pai é uma sumidade a nível mundial. Sim. Ele só tem o 4º ano primário, mas ele é autodidata. Conhecedor, né? E ele tem histórias na madeira, o que ele fez até no país. O pai é pioneiro no país em preservação de florestas. Eu tenho uma história divina com essa foto. É mesmo? É uma coisa incrível. Mas o meu pai, então, desde pequeno, ele me levava para a floresta, porque ele cortava as árvores para fazer os produtos que ele fazia. No começo, ele começou fazendo tacos. Então, ele fazia taco de madeira e vendia para esse, para aquele, e sábado e domingo ele ia na casa e instalava. Daí começou a chamar os tacos do Lindener, o Lindener dos tacos. Ele mudou o nome da empresa dele para Taco Lindener. E daí ele veio num processo ele era empreendedor, trabalhador ao extremo, e ele, como eu disse, ele é autodidata, ele foi criando produtos e patenteando, sempre pensando na economia da madeira, no uso racional, mas isso lá na década de 60. Numa época que a madeira não existia nem as palavras ecologia, sustentabilidade, crime ambiental, nada. Isso, o conceito era... E daí o pai teve, até 67, ele comprava florestas em pé. Eu não sei quanto tempo que a gente tem aqui para... Não, o tempo que você quiser, vai contando a história. Então, até 67, ele comprava, digamos, tu tinha uma floresta, e floresta, principalmente aqui no sul do Brasil, mas isso era no país inteiro, era sinal de atraso, era atraso ao desenvolvimento. Tanto é que no sul do Brasil, se tu recebesse até meados da década de 80 como herança da tua família uma área florestada, a comunidade, a sociedade saberia que tu era uma ovelha negra da família. De grego, né? Eu fico até arrepiado, porque hoje as florestas são conhecidas toda a extrema importância delas para a nossa qualidade de vida. Então, daí o pai teve um problema, que ele comprou uma floresta em pé e não registrou no cartório, como era prática, porque era um amigo. Daí ele vendeu para um terceiro, colocaram pistoleiro e tal. E o pai falou: vou começar a comprar minhas próprias florestas, vou ter minha própria fonte de matéria-prima. Daí comprava a floresta a preço de banana. Aquilo era um problema. Era um atraso, era atraso de vida, né? Era mato. Né? Então, hoje nós temos a
a nossa família tem 10 mil hectares de floresta, do bioma da floresta atlântica. Aonde? Aqui em Joinville. Aqui em Joinville? É, que o pai comprou para derrubar. Nossa, muito. Só que uma dessas áreas, porque tem uma no Inferninho, no Araquari, que é a floresta de planície quaternária. Tem duas aqui na Serra Dona Francisca, no município de Joinville. Tem uma no Ano Bom, que é no município de Campo Alegre. E, então são essas, 1, 2, 3, 4 áreas que perfazem 10 mil hectares. Passa um pouco, porque tem algumas questões aí fundiárias que tem que colocar em ordem. Mas a principal delas, e o meu xodó é o Caetesal, que tu subindo a Serra Dona Francisca, toda a subida da Serra Dona Francisca do lado direito é o Caetesal. Que é lá de baixo. Lado direito quem vai Joinville é Campo Alegre. Sim. Então o que acontece? Hoje 75% da água, tem pessoas que falam em 70%, mas quando tem estiagem é 75% da água que a Águas de Joinville capta e distribui para a cidade de Joinville, vem de lá. É proveniente da RPP de Caetesal, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma das primeiras áreas particulares protegidas do nosso país. Eu tenho documento do antigo IBDF, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, elogiando a atitude patriótica do seu Lindner, imbuída de civismo pela causa florestal brasileira. E vem cá, depois você pode pegar o fio da meada. E como que ele explorava madeira e preservava ao mesmo tempo? Aí é que está. Isso é uma situação que eu nunca vi de outra pessoa, de outro madeireiro. Sim, não, o madeireiro geralmente é passar o correntão e seja lá o que Deus quiser. Uma das frases do meu pai, ele vai fazer agora dia 1º de julho, 94 anos. Ele é vivo até hoje? Ele é vivo. Nossa. Ele sempre falava que o mal do madeireiro é que ele só quer ver a árvore deitada. Ele não quer ver a árvore em pé. E o pai queria ver a árvore em pé. Né? Mas daí o que o pai fazia? Quando ele começou a comprar as glebas de floresta em 67, ele, naquela coisa de alemão, de pão duro que a gente fala, ele fazia o quê? Ele no Caetesal, que é essa que eu falei que vem a água da cidade, a árvore está aqui na floresta, meus dedos é a copa da árvore. Vinha com a motosserra, corta aqui, a árvore cai corta ela aqui e deixa a copa no mato. Todo madeireiro faz isso. Ele leva só o filé mignon da árvore. Só a tora. O pai comprou 2 caminhões caçamba, instalou lá em cima na serra, no Rio do Júlio, uma mini fita. E nessa caçamba, os operários na floresta, eles cortavam a árvore e galhos de 5 centímetros de diâmetro acima, eles tinham que jogar dentro da caçamba, nas duas. Elas traziam esses galhos, pedacinhos, para a mini fita, ele serrava tudo, mandava para Joinville de caminhão, que numa viagem naquela época furava até 4 pneus por viagem do caminhão, porque era estrada de chão. E daí aqui na Tacolina ele gradeava e deixava até 2 anos na secagem natural. Daí ele emendava lateralmente e longitudinalmente e fazia uma régua de madeira reconstituída. Não era um pedaço de madeira inteiro, aqui tinham vários toquinhos de tudo que é tamanho. Que é o que eles fazem hoje para moldura. Com isso aqui, o que ele fez? Ele fez uma régua, ele reconstituiu uma régua, uma tábua. E aproveitou, né? E com essas emendas, ele interrompeu o trabalho da madeira, porque a madeira é um corpo vivo, ela trabalha a umidade relativa do ar. Então, daí o que ele fez? Aqui em cima ele tem uma cola feita à base de trigo, que era feita lá na firma. Daí ele passava a cola nessa peça de madeira, depois dela ser aplainada e deixada certinha, né, lisinha. Daí ele colava uma lâmina de madeira nobre, de pau-ferro, jacarandá da Bahia, de móvel e assim vai. Tem algumas madeiras que até acabaram, foram praticamente extintas. Mas só para vocês terem uma ideia, o jacarandá da Bahia, isso eu vi, o pai fazia lâmina faqueada, porque todo faz lâmina faqueada, que é como se fosse uma faca que vai contra o bloco e vai tirando as lâminas,
e tem a torneada, que ele vai descascando agora. Igual o contador de lápis. Eu vi o meu pai fazer lâmina de Jacarandá da Bahia com 25 décimos de milímetro. Uau! Que é uma pele, é 1 milímetro dividido por 4. Então daí ele colava essa peça aqui em cima, essa lâmina, daí depois da secagem a frio, que era com sargentos, né, com pressão, ela passava numa plana que fresava o macho e a fêmea, que é esse encaixe que tem aqui no lambril. Ele fez ele desenhou um encaixe que tu fixava ele com prego sem cabeça aqui pelo macho, a peça seguinte cobria, daí tu não via os preguinhos de fixação. E depois de ter fresado o macho e a fêmea, ele fez uma máquina que sempre falo do professor Pardal, que era cheia de escovas de piaçava redondas. Então a madeira entrava aqui o lambril, daí tinha o feltro aqui em cima, que com pressão ele tinha cera incolor, daí passava a cera na madeira e tinha essas 6 ou 10 escovas aqui, que até o lambril sair, elas poliam. Então ele fazia um lambril com 3 metros de comprimento, com 9 centímetros de largura, e vendia encaixotado em caixa de papelão. Isso não existia no mercado, ele patenteou esse lambril. Até hoje não existe. Não, hoje em dia tem. Tem. O lambril sempre é comprimento misto. Então é problema para tu colocar, né, dar muita emenda, aquela coisa toda. Mas esse produto foi o primeiro que ele patenteou. E daí nas florestas, isso foi em 67. Puxa, mas isso aí tá assim... Eu tinha 5 anos. 50 anos na frente, que até hoje, antes de vir para Joinville, eu morei no Mato Grosso. Numa região que é fronteira, entre outras coisas, de exploração de madeira. E até hoje lá você não vê nenhum empresário madeireiro com esse pensamento. Eles vêm com o pensamento de que, assim, que a madeira é inesgotável, né? Só para acabar a parte do meu pai, eu quando era pequeno, nós estávamos lá no Caetesal, o tratorista era o Stein, e eles faziam o traçado de estrada, que não era nada com engenheiro, era pelo know-how deles, de vai passar por aqui, eu vou desviar aqui, e tinham 3 canelas que eram mais finas que essa garrafinha aí, ó. E era só o tratorista ter passado com o trator em cima, mas o pai fez o Stein fazer uma curva para não derrubar as canelinhas, que hoje se tu vai lá, elas estão dessa grossura. Então, daí eu fui crescendo, só que eu não queria ser madeireiro. Mas você foi crescendo nesse meio. Mas esses dias eu publiquei no meu Instagram, eu falei para minha mãe e para minhas irmãs, eu acho que foi a coisa mais legal que eu escrevi sobre o meu pai na vida. Eu coloquei uma árvore porque o pai teve um AVC 1 ano atrás. Então agora ele não consegue mais andar sozinho e tal, então tá bem complicado. Mas eu escrevi assim, quando eu era criança, eu vi o meu pai abraçando árvores e pensava que ele era louco. Hoje o louco sou eu. E foi a coisa mais legal que o meu pai me ensinou na vida, é amar as árvores. Hoje eu abraço árvore, eu converso com árvores. E a ciência está cada vez provando mais. Elas têm batimentos cardíacos, elas têm uma... É um ser vivo, né? Não, é um ser vivo, exatamente. Os índios chamam as árvores de povo em pé. Olha que legal. O povo de pedra, a gente fala que índio é atrasado, mas as rochas, né, que se tu fala cobra para um biólogo ou pedra para um especialista aí na área, como é que chama? Geólogo, eles vão ficar chocados, né, porque é serpente e rocha. Mas os índios falam que no povo de pedra é que está registrada toda a história da Mãe Terra. E se tu pegar um geólogo, toda a história do planeta tá nas rochas, tá ali, né? Então, eu fui crescendo, teve um conflito eu com meu pai, porque ele queria que eu fosse madeireiro, eu não queria ser, eu tinha medo de falar para ele que eu não queria, aquela coisa de... Até que levou bastante tempo aí, até a gente acertar esse passo, mas daí, em 96... quiseram retomar um projeto de uma usina hidrelétrica aqui na Serra Dona Francisca, que era a usina do Cubatão, que essa foto aí é do salto do rio Cubatão, que é uma cachoeira com 369 metros de queda. Uau! Né? Aonde que é isso, cara? É por aí, é bem longe, é bem longe. Depois você me dá umas coordenadas, que eu adoro isso, cara. Eu gosto do mar. Mas daí,
eu comecei essa luta contra a usina hidrelétrica, porque no projeto, no estudo de impacto ambiental no EIA, né, os empreendedores, entre aspas, têm que fazer o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, que gera o RIMA, relatório de impacto ambiental. E no estudo deles dizia que eles iriam, com o conduto forçado, eles iam desviar a água do rio Cubatão, secar 15 quilômetros de rio dentro de uma floresta primária, iam secar o salto do rio Cubatão. E aí entra a minha história divina, como eu fiz essa foto. Eu já estou todo arrepiado aqui, mas se eu contar a história para vocês, vocês vão dizer assim, Paulo, realmente tu tem uma coisa muito louca aí. Mas eu acredito que ali foi um contato direto com Deus, o grande Espírito, como queiram chamar, e ele disse, Paulo, tu vai cuidar disso aqui para mim, porque senão eles vão botar tudo abaixo. E eu acredito nisso até hoje. Isso é a minha missão de vida, é proteger aquela área. Isso ali é porque as unidades de conservação lá de 77 era refúgio particular de animais nativos. Na década de 90 eles extinguiram os refúgios e criaram as RPPNs, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ambas por iniciativa do proprietário que procura, hoje pode ser o município, o estado ou o governo federal, e por iniciativa própria ele diz, olha, eu tenho essa área aqui, não importa o tamanho, pode ser meio hectare, pode ser 100 mil hectares, e eu quero tombar isso aqui, eu quero deixar isso aqui preservado, faz um processo e acontece. Então, a gente tem hoje essas áreas protegidas. E dei uma derrapada agora no meu raciocínio, tudo bem, eu volto, mas eu estava falando da usina, daí eu comecei sozinho essa luta porque eu tive essa experiência como eu consegui fazer essa foto com o equipamento que eu tinha, que é uma coisa que não dá para acreditar, e no começo diziam que eu era louco, que eu era maluco, que eu era louco e maluco naquela época mesmo, hoje continuo sendo mais de outras formas. Mas a época é outra, né? Eu fui de 96 até 99 sozinho, com o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica e do pessoal da FURB de Blumenau, a Universidade de Blumenau. Foram as duas entidades que desde o começo, Paulo, nós vamos te apoiar porque isso aqui vai ser um crime, não pode. A relação custo-benefício era alta demais, muito desproporcional, né? O que ela ia gerar de impacto ambiental não compensava, impacto ambiental, e nós estávamos falando do maior manancial de água da cidade. Eles iam mexer com isso, né? Então, e essa é uma coisa muito complicada. Em 99 a população começaram a me procurar, como eu posso te ajudar? Vem aqui, foi crescendo. Daí nasceu o comitê SOS Cubatão, que ficou conhecido como SOS Cubatão, virou uma bola de neve. Eu acho que foi em 2000, eu fui convidado pelo governo alemão para ir lá falar sobre a usina hidrelétrica. Fizemos uma vaquinha aqui em Joinville, tiveram agricultores que deram um X dinheirinho lá. Eu fui para a Alemanha representando o movimento, fizemos um dossiê dessa grossura de Zagden Cubatão Kraftwerk 9, diga não usina hidrelétrica Cubatão. Desculpa o meu alemão, é que foi uma cigana que me ensinou alemão. E daí a gente foi na Alemanha, eu fui recebido lá em Berlim, no Bundestag, e o pessoal do governo da Alemanha falou, olha, se tiver equipamento alemão aqui, a gente corta por aqui, equipamento alemão não vai ter. Não vai para sozinho. Era o Espiridião, o governador, Paulo Bauer, vice. Eles mandaram carta. Você pegou uma turma pesada. Vamos de brigar com ela, hein? Você pegou uma turma punk. Olha só, vocês ouviram falar na Teresa Collor, a viúva? Já. Então olha só que louco essa. Eu recebia recados, tu não vai ver teus netos crescer, mandar voto, vão te achar morto aí na valeta, coisa assim. Mas eu tinha aquela coisa do divino por trás. Então eu falava, eu tinha medo, eu rezava à noite para eu não faltar com a minha filha. Minha filha naquela época era pequenininha, né? Mas aí agora eu perdi de novo. Não, você está lá na Alemanha. Não, daí
eles falaram Tereza que Collor. não saía a Tereza Collor. Então, o FHC era o presidente do Brasil e ele tinha um filho playboy. Não sei se o cara é playboy, ele deve ser até hoje. Porque esse FHC, vou falar dele. me desculpa, mas é um bosta esse ladrão. Daí, cara, o consórcio Cubatão S.A. contratou o filhinho playboy do FH Bosta para relações públicas da usina hidrelétrica Cubatão. Ou seja, foi um lobbyzinho para ele não fazer nada. Não, eu sempre cito isso porque eles estavam pegando as pessoas que eram ligadas lá com a presidência. A quem tem decisão. Mas esse movimento foi uma coisa muito bacana aqui em Joinville. E o pessoal de São Paulo, na época, quando eles desistiram da usina em 2001, o Mário Mantovani, que é diretor da SOS Mata Atlântica, falou: Paulo, foi a primeira vez na história do Brasil que o movimento popular conseguiu vencer o poder econômico. Por isso que eu cito o FHC, essa raça toda aí. Porque ele é o poder econômico. Porque a gente tinha todo mundo, o Luiz Henrique da Silveira, que é o famigerado coronel do Mangue aqui de Joinville, né? Esse pessoal todo a favor da usina. Né? Tinha indústria... E hoje, como é que ficou? A usina caiu por terra? Não, desde 2001 já teve até a Tractebel, que é uma potência mundial em geração de energia, tentaram, mas a gente sempre... segura as ondas. Porque o que impede ali é que ali é uma unidade de conservação. E ali é a água da cidade de Joinville. Isso ali, para mim, é uma terra sagrada. Porque, é como eu falei lá atrás, eles queriam brincar de fazer energia elétrica para roubar alguns tostões. É claro, usina hidrelétrica é o que mais rende para político, né? Daí, é uma obra gigantesca. A água da cidade. Então, agora a gente está quase chegando na arte, porque isso tudo aqui foi encaminhando a minha vida, foi dando um norte para a minha vida, que até então eu andava meio perdido. Pensei que tinha esquecido da arte. Não. É que hoje eu falei, eu vou ter que falar disso aqui para a gente chegar aqui na história. Então, em seguida, porque eu durante a década de 80, 90 até 2005, eu ia uma vez por semana para o mato, com um funcionário da firma, que para mim é meu irmão, o Valdir, hoje ele tem 70 anos. Ele é um cão no mato. Se tu vê esses filmes de cara seguindo pegado é assim. Soltar ele no mato, ele vive tranquilamente. A gente ia uma vez por semana para o mato caçar ladrões de palmito e caçadores. Durante 25 anos. Mas você gostou de viver perigosamente, cara, porque essa é outra turma que não é bem perigoso. Mas eu tenho depoimentos também de moradores lá da Serra dizendo, graças ao trabalho do Paulo e do Valdir, hoje nós temos uma porção de espécies da fauna que voltaram a habitar a região. Né? E a gente até hoje nós somos conhecidos lá, as pessoas falam, cuidado que se o Paulo e o Valdir pegar o teu rastro, tu só sai do mato amarrado. E daí eu chegava em casa e falava, putz, eu tenho que lançar uma grife de camiseta para conscientizar as pessoas sobre a importância das florestas. Porque se eu, através do roubo do palmito, eu extingo o palmito em determinada região, vai faltar alimento aqui para uma série de espécies da fauna. Ou eles vão morrer ou eles vão ter que ir embora daqui. Quem perde é a floresta, que ela vai empobrecendo a qualidade dela. E como eu falei no começo, a floresta ela nos presta uma série de serviços ambientais. O ar puro, a água que a gente bebe, a beleza cênica, controle de cheias e processos erosivos, fertilização dos solos. E economicamente, eu pelo menos até hoje eu vejo assim, não sei se eu estou com uma visão deturpada, mas me venderam essa ideia Então tu serve aqui só a floresta inteligentemente explorada é uma fonte econômica de sustentação de uma população toda que vive ali no entorno. Tu quer ver só um problema? Eu acabei de falar para vocês que 25 anos da minha vida eu caçava caçadores. Eu não podia ouvir falar em caçadores, mas hoje eu sou favorável à caça. Porque até final da década de 60 em Joinville,
as pessoas caçavam, saíam de bicicleta na década de 40, 50 até 60, iam caçar, voltavam com a caça amarrada na cintura, sim, até para mostrar um tatu, uma coisa qualquer. Mas existia uma consciência, eles respeitavam o período de acasalamento. Né? Não matava fêmea com filhote. Tem só uma patota que a gente está atrás aqui em Joinville, que nos últimos meses eles mataram 7 antas ali na serra. Aqui na serra? Aqui é. Ali tem anta? Então, isso aqui são pessoas, no mínimo, para não falar um palavrão aqui feio, são desalmados. Né? Porque para tu matar uma anta, o cara tem que ser um quadrúpede de 2 patas, no mínimo. Né? E mata, e normalmente esse pessoal que mata, assim, mata como um esporte, né? Uma coisa é a caça de subsistência para uma pessoa que mora, que vive ali numa região, vamos dizer assim. Outra coisa é o cara que vai, que enxerga a caça como um esporte, que vai lá, vai matar pelo prazer de matar. Mas onde que eu queria chegar? Hoje, por exemplo, um problema que nós temos aqui na Serra Dona Francisca Joinville, uma das características legais de Joinville é que eu tenho numa faixa de 50 quilômetros, digamos que ali da Vigorelli, até lá em cima no Planalto, na Serra Dona Francisca, eu tenho todos os biomas da Floresta Atlântica. Todos. Da Restinga. Eu tenho manguezal, eu tenho restinga, eu tenho floresta assim, assada e tal. E daí eu tenho a floresta umbrófila densa, a floresta montana, eu tenho até que eu chego na floresta umbrófila mista, que começa as araucárias. Então é uma floresta de transição da umbrófila densa para a mista, que são as duas misturadas. E daí o que acontece? Agora era a época do pinhão. A caça é proibida. O macaco prego, que hoje eu tenho raiva deles, entre aspas, mas eles ficaram burros, de tanta população eles deixaram de estudar, como talvez uma juventude aí do Brasil, que está precisando de mais estudo, e eles vão nas araucárias, a pinha está verde, eles vão lá, derrubam a pinha verde, tentam comer, ela está verde ainda, então a gente tem uma perda incalculável de pinhão, que tem pessoas que vivem até da coleta. Isso não é fruto do excesso de populacional do macaco prego, não? Sim, mas é isso. Tem que controlar. Eles foram ficando burros, né? Porque talvez está faltando alguma coisa nessa cadeia aí e eles estão proliferando demais. Só pode ser alguma coisa assim, porque até alguns anos atrás a gente não tinha notícia de macaco prego derrubando pinha verde. Né? Mas e a arte? Tá, e daí eu vim nessa época aí, foi 2001, 2002, eu comecei a desenhar lápis. Em casa eu queria lançar uma grife de camisetas falando sobre a Floresta Atlântica. E virava a noite lá fazendo e tal. E um dia eu fui para Floripa, eu tive uma namorada na década de 80 que virou artista visual e anda pelo mundo aí. E ela estava lá e eu encontrei ela e mostrei os desenhos. E ela falou assim: pô, Paulinho, tu é um artista, cara, tu tem que começar a pintar. Eu voltei para Joinville no outro dia, fui na DZ Técnica, comprei umas telinhas pequenininha, pincel e tinta e comecei a fazer umas coisas. E daí nessa época... E você é totalmente autodidata então? Daí eu tinha uma empresa com 18 funcionários que eu instalava no Brasil todos os produtos que meu pai fabricava. Sei. Eu era infeliz com isso, estava frustrado na vida. E daí eu falei, vou viver da minha arte, só que eu não tinha arte. E naquela época eu fazia análise, eu tinha uma psicóloga, Eliana, uma querida, e eu falei para ela falou: Paulo, fecha a tua firma e vai viver da tua arte, cara. Eu peguei, falei com a contabilidade, da noite pro dia eu falei: olha, fecha a conta de todo mundo, já era, vou viver da minha arte. Mas hoje eu pensando, eu falo: meu, foi louco isso, porque eu não chegava nem perto do que eu tenho hoje, assim no sentido de que eu desenvolvi uma assinatura, eu desenvolvi uma linguagem para falar sobre uma questão das florestas, né? Que é através da... Só que a sua arte tem um cunho ambiental, uma mensagem forte assim, na imagem
E em tudo que você usa, né? Você reaproveita coisa velha, lona de caminhão, tem várias mensagens intrínsecas nas suas obras. Então, né? Isso, a partir de 2003 eu fechei a Perfecta, que era a minha empresa, e daí eu... Por que você vendeu, cara? Por que você fechou? Devia ter vendido, cara, pegava uma grana. Não, eu fechei ela, e daí eu falei, e agora, cara? Porque isso é uma vivência que eu tive, eu conheço muitos artistas, e conheço muitos artistas que são pessoas tímidas. Sim. E isso é o grande... se a gente não... Eu vivi esse problema. Porque, tipo, quantas vezes eu saía no verão lá em Ubatuba, falava, eu vou tentar, vou bater nas casas aí para vender. Quando eu chegava com o carro, assim, com as obrinhas enroladinhas ali, que eu ia parar, eu falava, mas eu não vou ter coragem de chegar lá e mostrar essas coisas aqui. Pegava, engatava ali e ia embora. Só que aí é que tá. Se eu tivesse continuado nessa toada aí, eu não teria nunca quebrado esse encanto aí. Entendi. Isso é como se fosse um encanto. Eu fui usuário de droga, eu um dia quebrei o encanto e deixei de ser usuário de droga. É a mesma coisa. Eu sempre falei, não é nada de viciado. É só um fiozinho aqui na cabeça, aqui, ó. E eu consegui quebrar isso aí. Se eu não tivesse conseguido arrebentar esse fiozinho de cabelo, eu até hoje eu não teria conseguido, porque tu tem que ter a coragem, entre aspas, para chegar lá e dizer, olha aqui, eu tenho isso aqui. Né? É difícil, né? Como eu falei, eu conheço pessoas que até hoje não conseguiram, é complicado. E vender o teu peixe, né? Mas eu fui... E daí, nesse meio tempo, eu reencontrei a Ana Beatriz, que é minha mulher, e a Ana, ela é formada em artes, ela é professora de artes e de teatro, ela é escritora, está lançando um primeiro livro muito bacana aí, até vale uma entrevista. Vamos chamar ela, já está na lista. Ela fala, é muito bacana, vocês vão ter uma entrevista aí muito legal. E a Ana, naquela época, ela trabalhava com fusão de vidros. Com fusing glass. E ela chegou um dia para mim com umas pedacinhos de vidro e falou, Paulo, coloca aí nos teus trabalhos para ver como é que fica. Eu falei, tá bom, não dei bola. Sacanagem, né? Passou um tempo, porque a questão da lona de caminhão foi ideia dela também. Então não sei se a lona ela tinha me indicado antes ou se foi depois. Mas eu sei que chegou um dia, a gente pegou a lona, recortei ali o vidrinho e colocamos, daí nasceu o Cacos da Mata. Esse nome fui eu que dei, Cacos pela fragmentação da floresta atlântica na costa atlântica brasileira, e os cacos de vidro da Ana. Né? Então são os Cacos da Mata, que foi uma parceria de 2006 até 2010. A gente estreou no Shopping Miller de Joinville, e com uma exposição simultânea na Fundação Franklin Cascais, no Casarão da Lagoa, lá na Lagoa da Conceição, em Floripa. Sim. Foi muito louco, fizemos 2 exposições, e daí era o casamento da fusão de vidro com a pintura em lona de caminhão. E a lona para mostrar que a gente pode reciclar materiais, aproveitar tudo, né? E os vidros a gente catava garrafa de vidro. E a lona é uma base excelente para pintura, né? Muito melhor que algumas telas de algodão, muito menos. Isso não é bom fazer muita propaganda, mas eu quero saber de outra coisa. E a lona, eu sempre falo para as pessoas, a lona ela é um testemunho, porque em algum momento da vida útil da lona, como cobertura de carga de caminhão, muito provavelmente ela transportou madeira da destruição das florestas. Também. Né? Também. Então, isso é... E só abrindo um breve parênteses assim, se a gente for fazer uma análise, o que tem de desperdício de coisas, né? Por exemplo, eu particularmente chamo a indústria da embalagem da indústria do desperdício. É danada, porque outro dia eu fui no mercado, comprei só abrindo esse parênteses rapidinho, comprei uns biscoitinhos de chocolate, que é assim, igual um dedinho assim, sabe? 6 biscoitos numa bandejinha.
Aí tem uma bandejinha de plástico, de PET, sei lá o que é, os 6 biscoitinhos, uma película de plástico, os biscoitinhos vêm dentro do não sei o quê, aí você passa no mercado, compra aquilo, eles registram aquilo, pega com a nota em mais uma sacolinha de supermercado, aí você chega dentro do carro, abre aquilo, você come os 5 biscoitinhos e fica com um monte de embalagem, que você nem sabe onde. Fico pensando, gente. A gente, isso é da nossa cultura. Nós somos produtores de lixo. É um lixo desnecessário, mas né, isso é muito complicado. Muito bem, a lona, eu não sei como é que é isso. Obviamente que a lona tem sua vida útil, mas só que depois aquilo tudo é descartado. Veio uma artista, Miriam Puertas, que ela gosta muito de trabalhar com tapeçaria, sabe? Aí eu conversando com um cliente meu que trabalha no posto de Itajaí, aí não sei por que estalou na minha cabeça, eu falei assim, vem cá, vocês não tem resto de corda lá? Não, que eu pensei, porto, navio, corda. Ele falou, cara, tem uma sucata de corda lá que é um problema. Ai, Deus. Aí eu já estou combinando com ele, onde eu vou lá no porto, lá cantar umas cordas. Que deve ter corda de nylon e deve ter corda, né? Mesmo de nylon deve ter umas dessas aqui. Não, claro. Com certeza. Para segurar navio? Sim. Mas volta lá. Mas daí voltando, então o Cacos da Mata foi um casamento e eram obras feitas a 4 mãos. Sim. Que foi outra coisa, outro processo bacana, porque tu conseguir deixar as tuas vaidades de lado para se unir a outro artista e fazer... Dividir a autoria das coisas. Daí a gente estreou no Miller e no Casarão da Lagoa em 2006. 2007 a gente fez uma exposição cuja vernissagem foi dia 7 de setembro em Frankfurt, na Alemanha. Daí nós conseguimos amarrar lá, que era a exposição alusiva à data da independência do Brasil. Tivemos 19 representantes eu sempre falo brincando de países amigos, de inimigo a gente nem queria. Mas então teve gente do mundo inteiro lá na vernissagem, um negócio super bacana. E a partir dali a gente começou a andar para cima e para baixo aí esse projeto Cacos da Mata. É um projeto de arte e educação ambiental. E ele tá vivo até hoje? Está vivo, só que em 2010 a Ana retornou a lecionar, na aula de artes e teatro, e o Cacos da Mata continuou na versão só pintura em lona de caminhão. O vidro deixou de existir, a Ana deixou de trabalhar com vidro, né, com a fusão de vidros, e a gente está aí até hoje. Né? Semana passada me chamaram, porque dia 5 de junho é o dia do meio ambiente, é o dia mundial. Daí me chamaram uns dias antes lá para o Centro Cultural lá em São Francisco do Sul. Daí fizemos lá uma exposição lá para a Semana do Meio Ambiente deles. Né? Em função da Covid, a gente não pode ter esse contato com as crianças, porque o que é feito da parte da educação ambiental? A gente fala do projeto Cacos da Mata, as crianças querem saber de como é que é a vida de artista, como é que é, para onde já foi e tal. E a gente fala do projeto e eu faço um túnel do tempo. A gente começa em 1500 com a chegada dos portugueses e com o corte da primeira árvore para a confecção da cruz, para celebrar a missa do descobrimento. Tem uma obra famosa do Vitor Meireles, que é um artista catarinense, mas a partir daí não se parou mais de destruir a floresta atlântica. Então a gente vem desse ato da primeira árvore até os dias atuais, contando para as crianças de uma forma rápida, assim, não tem muito tempo, né? Mas aí depois dessa conversa, eles pegam e fazem pesquisas na internet, são divididos em equipes de 2, 3 até 6 crianças, escolhem um trabalho e fazem a releitura. Né? E daí nessa releitura eles incorporam algumas coisas deles ali, e então com isso, com essa conversa, essas historinhas da fauna, porque tem um monte a gente fala que
nós somos seres sistêmicos, mas a gente tipo assim, puta, como é que eu vou dar um exemplo de um ser sistêmico? Então, por exemplo, a capivara na floresta. Capivara, quem conhece capivara? Eu conheço, eu já vi no zoobotânico lá. É o maior ratão das Américas, a capivara. Do mundo. E a capivara, porque digamos, num pé de palmito, a gente tem duas classificações. Os animais que vão se alimentar no cacho são os arborícolas e os que comem no chão, os frutos que caem de maduro ou da bagunça dos arborícolas lá em cima, principalmente os macacos. Os que caem no chão, eles não conseguem subir lá no cacho, na árvore, eles são os terrestres. Então, digamos, os passarinhos, o coati, o gambá, o macaco, o serelepe, que é o esquilo, são os arborícolas. E todos os pássaros. E aqui embaixo nós temos o veado, o porco do mato, a capivara, as cutias e tudo mais. Né? O que é a capivara? Ela é um estocador terrestre de alimento. Então ela vai aqui embaixo do pé do palmito, pega 2, 3 sementes na boca e floresce, ela sai pela floresta, chega aqui com as dianteiras, que são as mãos, faz um buraco, solta ali as 2, 3 sementes, tapa, e ela senta em cima, ela tem uma glândula no rabo, que eu digo, e a piazada racha o bico de rir, não é um pum. Ela senta em cima e exala um odor. E daí volta, ou vai embora, volta aqui, pega mais, faz aqui, faz lá. Ela fazia isso? Ela estoca alimento para quando falta alimento na floresta, ela, pelo cheiro, ela identifica onde ela guardou o alimento, desenterra e come. Só que ela estoca tanto que a maioria, ela é a forma como a capivara perpetua a espécie do palmito. Todos eles são. Todos são. Caraca, que da hora. Uma coisa que eu nunca imaginei. Mas daí, tipo assim, a coruja e o morcego. A coruja adora comer o morcego. E o morcego ligadão, porque se pela de medo que se a coruja pega ele, está ferrado. Tá ferrado. Então o que ele faz? Ele é um arborícola, ele vai voando lá, pega um frutinho só, o morcego é pequeno, e se manda rapidinho, e ele vai embaixo de uma árvore cheia de espinho ou de cipós, que a coruja não consegue entrar. Ali ele come tranquilão, vai para o aparelho digestivo, a semente, daqui a pouco ele envoa, faz cocô, pum, soltou a semente lá, ela já brota, já nasce e já vem embora. Então cada animal tem uma função na floresta, não é nada tipo tá indo para bonito, né? Então isso a gente fala para as crianças e algumas coisas ficam. Eu estou cheio de engenheiros aí, de engenheiro ambiental e de coisa, que as pessoas me param na rua e falam, ai cara, eu fiz engenharia por causa de ti. Eu falei, é mesmo? Por causa lá da usina do Cubatão, por causa de uma aula que tu fez uma vez lá na escola tal, que eu nem me lembrava mais, e coisa assim. Isso é super melhor coisa da vida, gratificante. Eu sempre digo, eu continuo na minha luta, só que eu não uso mais arma hoje. Eu uso pincel e tinta. Foi ficando velho, a mulher não gosta de arma. Por mim eu estava lá no mato até hoje, demais. Correndo até descansar do palmito. Ô Paulo, mas e antes de você, pelo que você me falou, foi 96, 97, não sei, que você teve a ideia das camisetas, que precisava fazer. Você já tinha o hábito de desenhar, de pintar antes? Não. Então você é um artista tardio, vamos dizer assim, né? Você se despertou pela possibilidade. Eu sempre gostei de desenhar, fazia uns bonequinhos, umas coisas assim coisa de criança que todo mundo faz, né? Mas nada de... Né? Eu, quando eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, fui na Casa da Cultura, lá acho que eu fui da primeira ou da segunda turma da Casa da Cultura. Então você tem um outro histórico aí. Mas tipo assim, como eu falei, não sei se eu estava no primeiro ou no segundo ano primário, fiquei lá um ano com a Albertina Ferraz Tuma. A Albertina era professora, né? Mas ali era muito pequenininho, ali não tinha nada de... Mas daí eu comecei a fazer, e é como eu falei, eu acho que isso tudo já estava desde o meu nascimento lá, que era para ser o sucessor do pai. Seu pai. Eu acho que já estava essa escrito, história, né? Do amor por madeira, essa questão toda. Um fundamento muito importante. Eu acho, cara, eu acredito nisso. E daí eu tô aí, foi difícil pra caramba, né? Quando a gente fez em 2007 na Alemanha,
ali estava o esboço do que eu tenho hoje como linguagem, né? E um dia o Antônio Mir me falou e o Juarez Machado também me falou da questão de que eu consegui desenvolver uma assinatura. Não, as suas obras são extremamente peculiares. Depois nós vamos pegar, Léo, você deve ter um Instagram, algum registro aí na internet, algumas coisas, mostrar para o pessoal que assim, eu conheço que já deve ter passado por aqui que você trouxe para emoldurar, umas 4 ou 5 obras, né? Aquelas do restaurante ali do Johnny, e umas outras que você fez algum tempo atrás aqui também, parece que você estava indo para Holanda, não sei para quê. Mas isso é obra de cliente daqui, porque quando eu viajo eu levo só a lona. Só a lona, né? Porque... Pois é, mas eu lembro que eu conversei com você, nessa época eu estava começando a ter ideia de montar uma galeria, que era uma loja comum, com pôster, fotografia na parede e tal. Aí eu até falei com você, olha, eu estou pensando em montar uma galeria, vamos fazer uma exposição. Ele falou, não, eu estou indo para a Holanda, não sei para quê, acho que era fazer uma exposição, alguma coisa assim. E na volta a gente conversa, só que nessa volta você... Ainda não rolou, mas vai rolar. Não, porque teve pandemia, teve muita coisa, a gente se perdeu nisso aí, né? Mas a sua obra é muito peculiar, né? Você faz pelo menos para mim, eu não sou crítico de arte, mas assim, você faz uma representação, mas você faz uma representação de um animal, por exemplo, e que dentro desse animal você põe comunidades, põe casa, põe não sei o quê. É uma coisa assim, a gente vai pegar lá e mostrar aí na tela como que você tem essa inspiração, de onde que vem essas ideias, ou é tudo assim... Olha, Carlos... É pensado ou sai? Não, eu não gosto de... É muito difícil fazer um esboço, tipo, vou fazer assim, eu vou fazer assado. Eu gosto de ir fazendo e construindo. E daí, às vezes, te dá uma sinuca de bico, como é que eu vou sair daqui agora? Tem obras que daí vira um parto para sair, porque às vezes tem um detalhezinho que para. De nada que tranca, trava tudo e agora. Daí nessa hora eu falo, putz, se eu tivesse feito um estudo eu não estaria aqui parada. Inclusive as cores, eu não tipo assim, eu vou usar assim ou assado tal, eu vou vendo e vou fazendo e eu não sei o que vai sair no final. E uma coisa que é engraçada é o amor e o ódio que permeiam a criação, né? Porque tu faz, daí tu imagina, porque eu pego a lona, eu recebo a lona toda detonada, né? E daí eu corto ela da melhor forma, do melhor aproveitamento possível. Daí depois que eu falo de que é picar, eu lavo o pedaço que eu vou usar, depois de seca, daí eu isolo com fita crepe, faço uma mistura que a Ana que me ensinou, tinta acrílica branca, massa corrida e cola cascoreis e um pouco de água, daí eu pinto ali aquele retângulo, aquele quadrado, 2, 3 de mão dessa mistura, e ali eu tenho a minha folha branca como se fosse uma folha de papel. Daí eu faço o desenho a lápis e começo a pintar. E daí, quando eu faço o desenho a lápis, puta, isso aqui vai ficar bem legal. Opa, vamos lá, tá. Daí tu começa a fazer, tá legal. Você pinta a óleo? Não, com acrílico. Daí tu tá na fase do amor. Daí daqui a pouco tu olha, tu tá na fase do ódio, tu quer... Eu falo, eu queria pegar uma tesoura e picar essa porcaria aqui. E daí daqui a pouco tu tá apaixonado de novo. Daí daqui a pouco tu tá no ódio. Parece uma relação com mulher. Humana, né? Uma relação humana. E daí, né, na maioria das vezes, tem um final feliz. Noutras nem tanto, mas isso eu também eu não posso chegar para tu que é um cliente e dizer assim, isso aqui eu achei uma porcaria, não gostei. Gosto é uma coisa muito individual, né? Cada um enxerga o que quiser. Mas rola amor e ódio aí nessa construção aí, né? Eu não tenho compromisso em fazer, eu vou fazer um maracuã, ou vou fazer um tucano. Tem alguns bichos que tu olha e tu vê, isso aqui é um tucano. Mas eu sempre digo, talvez esse pássaro que está aqui, ele foi destruído tão rápido por esse modelo de desenvolvimento que a gente utiliza,
que talvez ele não teve nem chance de ter sido conhecido, mas ele pode ter existido. Quem sabe? Né? Mas a minha proposta não é ensinar isso ali é uma tartaruga ou isso ali é um bem-de-vir. Eu quero falar o pezinho dos meus passarinhos, que é a montanha que está aqui, o modelo de desenvolvimento que está comprometendo o planeta. A minha encrenca está aqui embaixo, não está lá em cima. Tem isso tudo, né? Parece que vai subindo pelo normal, né? Hoje em dia eu já estou subindo, eu já estou na... né? Já está chegando na barriga deles. Então, é isso aí. É muito legal, viu? Muito legal. E comercialmente falando, tá dando para viver de arte? Como que você vê esse momento da arte? Quais são as técnicas, estratégias que você usa para venda, comercialização, exibição das suas obras? Carlos, eu tive um grande professor para a parte comercial, que foi o meu pai. Né? Então isso me deu uma vantagem, né? Mas a partir do momento que eu decidi eu vou viver da arte, né? Eu me coloquei num super desafio, que era tipo, eu não poderia voltar para mim mesmo e dizer não consegui, né? Eu sou taurino e cabeça dura e teimoso e persistente, né? E continuo. E trabalhador. Também. Mas eu quando eu fiz isso foi engraçado. Eu tive em 2012, eu fiz uma exposição em Roma. Sim. Daí teve lá hoje é minha amiga, mas uma mulher, e eu dei um cartão. Então a primeira coisa, a tua rede de network. Quanto mais contato tu tiver, mais possibilidades tu vai ter. Então eu sempre tenho cartão, eu tenho feito por um publicitário, todo mundo acha o cartão bonito, até mudar um cartão. Mas isso aqui, às vezes eu esqueço, cara. Às vezes eu sempre tenho uma porção na carteira, porque eu sempre falo brincando. Quando eu era mais jovem, eu não perdi a oportunidade se desse para dar uma ciscada para cima de uma menina ou uma Hoje em dia isso é com arte. Se tu tem a oportunidade, tu tem que investir. Porque se eu estou ali no supermercado e encontro alguém, não custa eu dizer, oi, tal, posso te dar um cartão aqui para conhecer meu trabalho e tal. Porque se eu ali na hora eu vou dizer, não, outro dia eu encontro a pessoa, depois tu não encontra mais. De repente ela pode estar precisando naquela hora. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi é não perder a oportunidade. Sim. E um dia a dona Marina Mosma, isso já faz bastante tempo, mas um dia ela falou, eu fui perguntar para ela que eu tinha sido convidado para expor num espaço ali, mas que eu achava que não tinha nada a ver. Ela falou assim, Paulo, se tu tiver 1 metro quadrado para expor, vai, não perde, vai, né? Então foi uma outra grande lição, né? A dona Marina sempre foi uma querida que me deu conselhos, né? E uma grande mulher, né? Ela teve a primeira galeria aqui da cidade de Joinville, que era a Galeria Lascaux, e tem toda uma história, né? De envolvimento com arte, mas é difícil. Eu me propus, por conta dessa questão da rede de network, eu fiz agora a minha última saída do Brasil. Eu fiz uma residência artística em Schaffhausen, na Suíça. Eu morei 3 meses lá. Deu quase 3 meses, deu 80 e poucos dias. E isso ali foi uma experiência muito legal, porque eu os procurei para fazer uma exposição. Sim. E daí eles vieram com a ideia de que se fosse para morar 3 meses lá com eles, se eu ficaria. Eu falei, eu topo na hora. Fiquei quietinho, não contei para minha mulher, fiquei quietinho. Mas daí, porque o Dieter, no caso, ele falou, olha, agora, já que tu topa, eu tenho que ver se a gente consegue viabilizar, porque envolve uma série de custos. Né? E daí passou alguns meses, ele falou, olha, conseguimos, tu vai vir. Eu peguei, avisei em casa, eu falei, agora seja o que Deus quiser.
Você não sofreu por antecedência, não. Né? Sofreu por motivo, né? Sim, com certeza. Mas dessa experiência da Suíça, eu já estou com umas 3 ou 4 possibilidades na Europa. É mesmo? Um E a sua obra próximo. parece que tem muita aceitação na Europa, né? Você já falou aqui, Itália, Alemanha, Suíça, onde mais? França, Holanda, que Estados você Unidos. falou. Que Holanda não. Holanda não, você foi lá para passear só, então? Também não, nunca fui para Holanda. Mas como é que você falou comigo que ia para Holanda? Pô? Não, talvez eu falei Schaffhausen, talvez foi isso. Será? Um de nós confundiu, então. Mas eu fui o primeiro artista... França, você já expôs já também? em Paris, no Grand Palais em Paris. Pô, cara, você é bom de network, hein, cara? Vou te pegar umas dicas com você depois, viu? Porque esse negócio de só distribuir cartãozinho, eu distribuo o cartão minha vida toda. O lugar mais longe que eu fui foi ali no como é que é? Itaú. Mas eu estava falando dessa de Roma de 2012, e daí era uma galeria que era um ovinho, de pequena. E daí foi a tal da Simona de Pinho, eu já peguei, já dei um cartão, oi, aqui Paulo e tal. Ela é brasileira, mora há décadas lá na Itália, em Roma. E passou uns dias, ela me ligou e falou, Paulo, tu teria interesse em falar com o pessoal da Galeria do Vaticano? Opa! Eu volto a dizer. Aí é o Papa, cara. Aí eu falei, pô, na Você hora, tá bem, né? ó, você tá... Daí ela marcou lá a reunião, o diretor era o Carlos Marafa, e eu cheguei lá, era começo de dezembro, ou final de novembro. Ele queria que eu fizesse a exposição ali 2 semanas adiante, só que a galeria é enorme de grande. É um palácio. É palácio, acho que é Maffei Mariscotti. No Vaticano, isso. O arquiteto que desenhou o palácio é o que fez a igreja de São Pedro e São Paulo lá em Roma, né? Então eu falei para ele, olha, para eu pintar uma exposição aqui eu vou levar pelo menos 1 ano. Daí a gente combinou para novembro de 2013. Daí eu voltei para o Brasil em dezembro. Daí em fevereiro, não, em janeiro eu comecei a pintar. Eu pintei 9 meses. Eu fiz 9 meses. No final eu estava com o braço estourado, eu tive que tomar aquelas injeções que dão em cavalo para poder participar da corrida, para não sentir dor, né? Para continuar pintando. Não. Ali você não botou alguém segurando seu braço? Não, ali eu tinha parado de pintar. Não. Mas eu fiz assim quase 6.000 horas nesses 9 meses, que foi um absurdo, uma coisa assim desumana. Mas eu tinha que fazer porque o desafio era Quantos muito grande. quadros? Eu levei 42. Uau! Eu levei longa de 2 por 2 metros, que era maior, e levei trabalho de 70 por 50. E a aceitação é grande? Você vende muita coisa? Vendeu, sempre vende. Sempre vende, né? Mas isso é como aqui. Eu já fiz exposições de vender 2, 3 quadros, que é uma decepção tamanha, né? Já fiz exposição de vender 70%, 80% das obras, né? Agora na Suíça eu levei 21 e pintei 6 lá. Das 27 eu vendi 14. Uau! Então, mas tudo depende isso funciona aqui como lá, com quem que tu está envolvido, como é que o cara vai fazer, né? Tem muita aquela coisa de isso, né? Eu recebo acho que todo mês lá de Luxemburgo Art Prize. Né? Não, isso ali tu pagou ali, tu manda o teu trabalho lá e tu vai ser premiado, porque isso ali é um esquema de grana, de coisa. Isso está cheio por aí, né? Então, se tu vai num esquema desse, tu não pode esperar nada, porque o cara ali ele quer pegar só o que o X euro que tu vai dar ali. Pegar um pouquinho de muita gente e fazer um montão. Sim, todo mundo que vai ganha o certificado lá que atua, né? Mas isso, se tu for ver no mundo da arte, não vale nada uma coisa dessa. Né? Eu sempre eu comecei fazendo exposição no Angeloni. Sou agradecido, né,
Shopping Miller, né, que era na Livrarias Curitiba, eles tinham um espaço cultural ali, né? Isso foi demais. Mas eu preciso, para valorizar minha arte, eu tenho que expor em espaços oficiais. Então, como eu falei, eu já estive no Grand Palais, já estive no Vaticano, já estive na Embaixada Brasileira em Los Angeles e uma porção de outros lugares. Isso conta. Eu hoje não é... Isso é menosprezar ou ser mal agradecido, mas daí tu vai limpando o teu currículo e vai colocando, porque para algumas pessoas não interessa que eu fui lá na Casas da Banha lá para fazer uma exposição lá, ou no barzinho de rock e tal ali que tinha uma galera. Isso para o artista isso não vai contar. Né? Mas eu sempre fui nessa, eu sempre fui muito comunicativo. Então, se eu estou sempre ligado. Como eu falei, se eu vou num funeral, eu estou ali no velório, mas eu estou ligado com alguma possibilidade de conhecer alguém, um contato, não é maldade isso. Eu sei. É só um exemplo que eu estou dando, mas eu não estou mentindo. Né? Mas a gente tem que estar sempre pronto para agir. Para não perder a oportunidade. Porque se tu perdeu, já era. Eu já perdi oportunidades. Né? Eu vejo isso depois tu não vê mais e já era. E, Linder, uma outra pergunta. E planos para o futuro? O que você está planejando de novidade? Eu estou passando uma fase, desde o ano passado, o pai teve o AVC, então a gente está, a família, a gente está ajeitando as coisas. Então, isso aí me deixou um pouco, né, tem que estar assumindo algumas coisas da família para ajeitar. Então, eu tive agora, antes da pandemia, eu ia estrear em Barcelona, num lugar, a coisa mais linda do mundo. Eu nunca tive na Espanha, mas diz que é na parte alta da cidade. E é uma empresa que fez um prédio todo de vidro lá, retangular. À noite fica iluminado, é um troço. E eu esqueci o nome deles, mas é tipo uma Docol. Né? É só que ela fabrica os produtos da Docol, que é uma torneira, chuveiro, essas coisas. E eles têm um showroom, eles trabalham com arquitetos de decoração de interiores, tá? Então eles uniram a fome com a vontade de comer. Mas daí, isso foi ano 2019, daí eu cancelei porque eu estava com o meu problema aqui, que hoje em dia eu não tenho mais. Injeção de cavalo. Não. Isso aí é outra questão cultural nossa. A gente precisa fazer atividade física, porque eu tinha músculos que eu nem sabia que existiam, eu não estava usando. Então, por estar com os músculos enfraquecidos, eu tinha problema de pintar, que são... Você sabe uma coisa boa? Eu dava aula antes de comprar a loja aqui, eu aposentei e comprei a loja aqui. Aí escrever muito no quadro, eu sempre fui um professor, gostei muito de usar lousa e tal, aí começou a dar umas dores aqui na mão, mas doía, mas não tinha jeito daquilo sarar, eu trocava para outra mão, mas não adiantava. Aí uma professora lá na universidade que dava aula de farmácia, e ela era fitoterapeuta, ela falou o seguinte: chá de erva baleeira. Cara, tomou é um santo remédio, é um anti-inflamatório natural, cara. De erva de baleeira. Erva baleeira, você compra nessas casas de produto natural. Eles vendem assim, você faz um chá, é até gostoso o chá, sabe? Um chá bom que você toma. Baleeira. Aí, cara, aquilo, você toma, vai tomando. Se você tomar uma xícara de chá, por 15 dias você já começa a sentir uma melhora que sara. Olha, sarei o ombro, sarei o joelho, sarei problema que eu tinha no tornozelo, sarei tudo quanto que dor que eu tinha de junta. Depois, se você tiver oportunidade, eu acho que eu tenho um pouco aí, vou ver. Daí eu contratei um personal trainer, porque eu fazia academia, porque a DBS é minha patrocinadora. Então eu tenho até 2000, não sei quantos aí, acho que é 2.190, tenho academia ali na faixa. O Geraldo, meu querido Geraldo Serma, que é o dono da academia, uma apoiadora aí, é cliente meu também. Mas daí eu sempre vi o pessoal com personal e falava, porra, esse aí é um playboy. Era preconceituoso. Bobagem, preciso disso. E daí
Um deles descobriu porque eu estava reclamando lá e daí eu cancelei a da Espanha por causa disso. Eu pintei, eles me avisaram muito em cima da hora, em julho, eu pintei julho, agosto, setembro, eu fiz também outro absurdo de horas que eu não me lembro, mas quando for, e daí começou a doer e não dava mais, eu ia na academia todo dia, eu reclamava. Aí piorava, né? Até que chegou o Lucas e falou, cara, vira aí. Daí ele pegou e falou, meu, tu tá com calombo aqui do romboide. Eu falei, que romboide? Mas ele falou, não, isso aí é o músculo, cara. Eu falei, tá bom, você tá me xingando, cara. E daí... Ignorância, pai dele. Mas daí eu contratei ele e... Botou seu romboide no lugar. Não, botou tudo no lugar. Eu não tenho mais problemas de romboide. De romboide, de nada disso. Eu não tenho esse troço, não, cara. Mas e aí, futuro, cara? O que você está então, pensando? agora, daí a Espanha ficou para ano passado. Ano passado, ano que vem, né? Não, eu cancelei em 2019, daí a exposição era para ser ano passado, estourou a Covid. Foi cancelado e por enquanto ninguém fala mais nada, porque eu acabei de ter essa experiência aqui em São Chico, não adianta tu fazer nada. As pessoas não vão, tá todo mundo assustado e, né? Isso é um capítulo à parte. Tá melhorando. Eu tô achando que Joinville tá bonito demais na fita. As pessoas aqui estão se cuidando, andando de máscara na rua, as lojas quase todas medindo a temperatura da gente, álcool gel, esse negócio. Mas não tá, bicho. A minha mulher e minha filha estão morando em Curitiba, cara. Você vai lá, uma paranoia danada, cara. As lojas tudo fechadas, restaurante não pode entrar. Você para entrar eu fui almoçar no self-service, esses de comida aquilo, você tem que dar um nome, número de CPF na entrada. Mas aqui lá tá uma noia braba. Lá por conta teve muita festa clandestina, os casos lá aumentaram exponencialmente. Aí foi onde eles fecharam a cidade de novo. Agora Joinville já está mais... Tá tranquilo aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver se acaba logo isso aí. Esse negócio... Já vacinou? Não. Eu já tomei uma dose, vou tomar outra agora. Tá todo mundo me enchendo. Daqui a 20 dias, vou tomar a segunda dose. Eu só vou tomar meio que na marra, senão não... Você não tá afim não de tomar? Não, porque eu acredito em outras... Minha religião é outra. Eu acho que tem muita maldade aí a nível mundial aí nessas histórias aí, tem muita coisa mal contada. Que é um comércio, você não tem a menor dúvida. Sim. Mas eu não vim aqui para falar de política. Também. Nós somos outra live. Ô Linda, deixa eu te falar, já deu 1h10 que a gente está aqui nesse papo, normalmente é o tempo que a gente dura. Falei mais que a mulher não falou. Eu já vou deixar em aberto uma outra oportunidade para você voltar aqui. Deixa um convite para você encaminhar a sua esposa para vir aqui também, sabe? A ideia minha e do Léo aqui, você visitou aqui quando era uma loja ainda. Sim. Aí depois eu montei a galeria, aí as pessoas vêm aqui, eu paro diante de uma obra, começo a falar do artista e vejo que a curiosidade de todo mundo sobre o artista, pessoa, é muito grande. Então esse canal, ele tem um dos objetivos dele é esse, mostrar o ser por trás da obra de arte, sabe? Eu acho que está indo legal. Bem legal. Eu deixo o convite para você voltar aqui quando você quiser, para a gente abordar mais. Você deve ter muita história dessas viagens pelo mundo. Acho que até quando a gente fizer os ao vivo, o pessoal interagir vai ser bem legal. Vai ser legal, vai ser bem legal. Eu topo, porque assim como eu pude contar com vários artistas e até outras pessoas da área, do ramo e mesmo de outras áreas, tu poder contar com alguma experiência que possa te agregar alguma coisa, então da mesma forma, se a gente puder estar contribuindo aí de alguma forma, eu acho que é bem bacana, é bem o caminho. Né? E se Tora, que tu tiver um espacinho, vamos ver se a gente coloca uma macaco da massa aqui também. Cara, vamos colocar, tem espaço? Tem, sempre tem. Né? Deixo o convite também, se um dia você quiser fazer uma pequena exposição, a nossa galeria é modesta, mas fica o convite, tá? Se um dia você, né? Recados, Léo, vai aí, sessão recados. Lembrando para vocês ir lá no
Instagram da Moldurare, né? Ver que logo vai lançar o sorteio, então é importante que vocês se inscrevam. A gente vai sortear um quadrinho com uma obra da Vera Matar, que vai estar nele, então vocês podem ir lá. Quando bater 200 inscritos aqui no canal, a gente vai lançar o sorteio, né? Lembrando, a gente vai deixar também as redes sociais, que pode estar falando pro pessoal, vou deixar na descrição para eles seguir, poder olhar um pouco, conhecer um pouco do teu trabalho. Que bom, é Instagram Paulo Lindener. Vai estar ali embaixo. Lindener assim, ó, Lindener. E quer ver uma coisa engraçada? O meu avô era madeireiro e Lindener vem da Linden, que é a tilha. Né? Tem a cidade de 13 tilhas, a Linden Tree é a tilha. E o sufixo ER do Lindener é aquele que vive perto da ou das árvores. Olha legal. Top, Mas então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso. E é isso aí, tem um sorteio também. Já falou? Tá. Eu quero mandar um abraço e agradecer a vocês. Nós é que agradecemos. A oportunidade que foi muito bacana. Eu falo pra caramba. Que isso, faz nada. Quanto a isso, é o de menos, né? É o de menos, né? E também eu quero deixar o recado do seguinte: nós fizemos esse painel aqui de tela, que nós já mostramos em outras gravações, para domar o som da nossa gravação. E tela em branco, artista, não deu outra. Cada pessoa que vem deixa uma assinatura gráfica nesse painel, que a gente pretende, quando ele estiver cheio, ter uma ONG que a gente apoia, que é a Nutri Resgate, que dá assistência a famílias em situação de risco, é uma ONG de extrema confiança, sabe? Ano passado nós doamos alguns quadros, foram feitos, os artistas doaram através da gente, alguns quadros, foi o Jesus Alves e o Armando Lorga, que nós arrecadamos uma grana, que deu uma grana boa, deu mais de 120 cestas básicas. E esse painel, nós estamos pondo muita fé nele. Esse ano eu quero, no mínimo, dobrar a quantidade de cesta básica, né? E já deixo o convite, Linda, para você dar a sua assinatura. Eu só vou me desculpar, eu venho aqui amanhã fazer Tranquilo, sem problema. Eu agora estourei meu tempo, o Piá tá quase indo para cama, embora. A corda é curta hoje, né? Então tá, aí amanhã você eu passo aqui, passa aqui, dá uma assinatura gráfica aí, porque assim vai ser por uma boa causa. Ótimo, tá bom? Isso aí, tá feito. Então tá. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, foi um prazer. Isso aí, foi o nosso Moldurare Cast. Até o próximo.